Não há lugar para as regras, por Geoffrey Hope. O mestre dirigiu-se à sala de aula para ensinar uma de suas matérias favoritas, mas mais desafiadora. Hoje ele conversaria com os alunos sobre regras que não são suas. Como viver como um mestre livre em uma sociedade altamente regulamentada. Cerca de 40 alunos foram reunidos no pavilhão ao ar livre, no campus da escola. O pavilhão era cercado pela beleza da natureza, com árvores altas, folhagens coloridas, grama exuberante e uma abundância de vida selvagem local. Os pássaros, esquilos e coelhos estavam todos ocupados em busca de comida, sem prestar atenção ao mestre e aos humanos reunidos no pavilhão. Os alunos estavam estranhamente quietos esta manhã, quando o mestre entrou. Ele se aproximou do público e fez sinal com a mão para indicar que era hora de desligar os telefones celulares. Ninguém precisava fazer nada. Eles já sabiam que o mestre tinha tolerância zero para interrupções telefônicas durante suas palestras. Os infratores foram rapidamente convidados a sair e se livrar de seus smartphones durante a inscrição na Escola de Mistérios. Alguns se rebelaram contra essa regra, mas a maioria não quis enfrentar o confronto porque não era tão importante. Não faz sentido desperdiçar munição emocional em algo tão relativamente insignificante como um telefone celular. A primeira regra do dia foi posta em prática sem comoção. Imagine um mundo cheio de seres soberanos, começou o mestre. Haveria necessidade de regras? Nenhum aluno respondeu. Seja por saber que se tratava de uma pergunta retórica, seja por temer a humilhação de dar a resposta errada. Depois de uma longa pausa sem respostas, o mestre perguntou: quais são as principais diretrizes do espírito? Alguns novos alunos levantaram as mãos ansiosamente. Os veteranos se mantiveram quietos. O mestre acenou com a cabeça para Denis dar uma resposta. Ele disse: o amor é a solução para o planeta. Era mais uma pergunta do que uma resposta. O mestre revirou os olhos e tomou um gole de seu cappuccino. Ele ignorou a resposta de Denis e passou para o próximo aluno ansioso. Todos nós viemos da grande unidade, respondeu Silvia com um ar de autoridade. Somos um, acrescentou ela como se recitasse um mantra da nova era. O mestre parou por um momento, como se para contemplar sua resposta. Silvia, ele perguntou, o que isso soa para você? Você quer vir da unidade e retornar à unidade? Sim, grande mestre. Eu sou um com a deusa feminina, mãe de nascimento de nosso universo sagrado. Meu destino é retornar ao conforto de seu abundante seio. O mestre podia realmente ouvir as letras maiúsculas de certas palavras enquanto falava, como se essas palavras que saíam de sua boca fossem designadas como sagradas. Ela era, obviamente, uma nova aluna, provavelmente vindo de um grupo da nova era, como de Divine Sisterhood of Infinite Dogma, a Irmandade Divina do Dogma Infinito. Um jovem estudante entrou na conversa do fundo da sala. Quão abundante é seu seio? A sala se encheu de risadinhas e risos na maioria dos alunos. A própria Silvia carecia nessa área de abundância física, então o humor de seu pensamento positivo não se perdeu no grupo. O mestre ignorou a distração e continuou. Mark foi o próximo a tentar uma resposta à pergunta do mestre.
Mark estava na escola de mistérios há 4 meses, vindo para a escola depois de abandonar os estudos para obter o doutorado em filosofia. Mestre, a primeira diretriz do Espírito é obedecer à primeira diretriz do Espírito. O mestre quase cuspiu seu cappuccino com essa resposta. Somente um estudante de filosofia poderia tornar as coisas ainda mais confusas do que já estavam. Ele sabia que não deveria prosseguir com a discussão porque Mark levaria a classe inteira para uma toca de coelho esotérica sem fundo. O mestre chamou Amy, no fundo da sala. Ela não havia levantado a mão, mas o mestre sabia que ela era a pessoa certa para ele esta manhã. Ela era jovem e naturalmente inocente. Sua única fraqueza era a falta de confiança, causada pelo ridículo excessivo de sua família e marido. Eu não acho que haja uma primeira diretriz do Espírito, mas posso estar errada, ela respondeu em voz baixa. O mestre sorriu. Sinta isso, Amy. Acha que o Espírito não tem uma primeira diretriz? Como você se sente? Após alguns momentos de silêncio, alguns dos alunos gritaram suas respostas. Libertador, esquisito, caótico, legal, sem amarras, herético, ridículo. Então, para que serve o Espírito se não há uma primeira diretriz? Perguntou Mark, o filósofo. O mestre usou a pergunta de Mark para iniciar sua palestra. A paixão encheu sua voz e irradiou de seus olhos. Exatamente, disse o mestre. De que adianta se o Espírito não tem uma primeira diretriz? Os humanos precisam acreditar que Deus tem leis e regras. Eles não apenas precisam, mas também exigem. 3 dos principais livros religiosos deste mundo são a Bíblia Sagrada, o Alcorão e o Tanakh. Cada um desses livros, embora tenha algum valor histórico, é preenchido com as regras de Deus e histórias do que acontece quando as regras não são seguidas. Esses livros são a base para alguns dos atos mais hediondos que os humanos podem cometer uns aos outros, tudo sob a bandeira do céu. Isso faz sentido? No entanto, os humanos insistem nesses livros de regras supostamente de uma fonte superior. O mestre tomou outro gole de cappuccino e continuou. O Espírito não tem regras de espécie alguma, nunca teve, nunca terá, não precisa delas. A maioria das pessoas acharia isso muito perturbador, especialmente quando são viciadas em orações e cerimônias devocionais. Eles precisam achar que o Espírito tem uma agenda cheia de regras. E você ouve as palavras que estou falando, mas mais da metade de vocês ainda tem um desejo interior de acreditar que o Espírito tem algum tipo de primeira diretriz, um propósito, apoiado em expectativas. Mas ouça minhas palavras novamente. Não há nenhum. O Espírito é livre e, portanto, você é livre quando estiver pronto, porque você é o Espírito. O mestre caminhava pela frente da sala enquanto os alunos contemplavam esse conceito radical de que o Espírito não tem agenda, regras, diretivas ou requisitos. O mestre sabia que era algo pesado, especialmente para os novos alunos. Ele sentiu a energia de Sylvia para sentir onde ela estava com tudo isso. Parte dela estava tentando sentir essa liberdade divina, mas ela continuava sendo substituída pelo maquio coberto de açúcar que ela espalhava em seus pensamentos. O mestre se perguntou se ela sobreviveria ao primeiro ano da escola de mistérios. Um ano parecia ser o ponto de separação para a maioria dos novos alunos.
E o mestre continuou: as regras são uma criação humana. Moisés estava sentindo a energia da comunidade, não a energia de Deus, quando conjurou os 10 mandamentos. As leis e regras humanas são elaboradas para ajudar indivíduos e grupos a viver em cooperação uns com os outros. Vamos voltar ao básico. O que é energia? Energia é simplesmente comunicação. Ponto. Ela não tem força ou poder. É apenas comunicação, a música da alma. O que acontece quando 2 ou mais seres com alma se reúnem? Eles comungam. As canções de suas almas se harmonizam, ou pelo menos tentam se harmonizar. Cada um possui sua própria música, que nunca pode ser a música de outro ser com alma. Nem podem arrastar outro ser com alma para sua música, mas podem se harmonizar. A harmonização das almas, eventualmente, levou à sensação de amor, algo experimentado pela primeira vez pelos humanos neste planeta. Sinta isso. O mestre fez uma longa pausa. Ele notou que muitos alunos estavam de olhos fechados, com um grande sorriso em seus rostos, enquanto se sentiam harmonizando energia e amor. Agora, o mestre continuou, vamos trazer isso para o nível humano. Existem cerca de 7 bilhões de seres de alma neste planeta. Isso é muita comunhão e harmonização. É muito barulhento, como todos vocês sabem. Quando os humanos começaram a desenvolver as línguas faladas, uma das primeiras coisas que fizeram foi criar diretrizes para a comunidade. Não batam na cabeça um dos outros com uma pedra. Não roube o porco de outra pessoa. Agora chamam isso de leis. Essas diretrizes foram finalmente colocadas por escrito e isso deu origem a políticos e advogados. E o diabo. Quando eu digo diabo, o que quero dizer é controle. Regras geram mais regras e, portanto, mais controle. O controle é uma forma de alimentação de energia. Ele suga a liberdade da energia e a paixão da vida. O que deveria ser a bela harmonização de muitos seres de alma vivendo juntos em comunhão é agora apenas prejuízo. Da harmonização ao dano. O mestre fez uma pausa para deixar tudo ser absorvido pelos alunos. Ele podia sentir as luzes se acendendo dentro de muitos deles, enquanto eles tinham seus momentos de ahá. As regras podem ser uma forma de comunicação saudável com os outros, mas também podem ser usadas para prejudicar os outros ao impor um controle desnecessário. Após 20 minutos de boa discussão e perguntas, o mestre trouxe tudo junto com isto. Vivemos juntos em um planeta lotado, com cerca de 52 vezes e meia de leis e regras que realmente são necessárias. Governos, empresas, religiões e advogados investem profundamente nessas leis, então elas não irão desaparecer tão cedo. Na verdade, mais leis serão escritas conforme a população aumenta e a tecnologia muda nossa vida cotidiana. Então, o que você pode fazer? Não é possível ignorar as leis porque certamente você irá para a prisão. Tentar se rebelar contra as leis é inútil. Há muitas delas e não é por isso que você está aqui no planeta agora. Então, o que fazer? O mestre permitiu uma longa pausa. Foi Amy quem quebrou o silêncio. Desta vez sua voz era firme e estável. Ela se levantou, falando lenta e deliberadamente. Posso viver em um oceano de leis humanas, mas não preciso ter nenhuma regra dentro de mim.
O verdadeiro dano das regras é quando eu crio regras em vez de harmonia para mim. Então, a música de minha preciosa alma se torna uma energia dissonante. Eventualmente, afeta meu bem-estar físico e psicológico. Passei os últimos 31 anos de minha vida, continuou ela, aceitando o abuso e o ridículo dos outros e transformando isso em minhas regras e leis internas. Isso é o que me aprisionou. Não as regras de governos ou outros humanos, não mais. Eu liberto todas as regras que fiz para mim. Eu sou um ser livre, não importa quantas regras feitas pelo homem existam no mundo ao meu redor. Amy sentou-se lentamente na cadeira. A sala estava totalmente silenciosa. Sem dizer uma palavra, o mestre saiu de um lugar onde não poderia ser visto pelos alunos. Lágrimas rolaram por seu rosto. Foi em momentos como esse que ele soube por que havia escolhido ficar no planeta, tão cheio de danos em vez de harmonia. Mais uma estrela acabou de se iluminar no universo. Blog de Coração a Coração, tradução Léa Amaral, locução Maria Estela Lecoque Miller.